Olá pessoal, tudo bem? Muito bem, estamos de volta. Aqui é Edson Matias, estou aqui com vocês comentando um pouco sobre a espiritualidade de Francisco de Assis. E nesse conjunto de vídeo agora vamos conversar sobre a mística franciscana. Aí você me pergunta assim, mas peraí, o que é mística, o que é espiritualidade? Você está dizendo duas coisas ou de uma coisa só? Bom, isso é bom, uma boa pergunta, porque a espiritualidade aqui entendida, aqui entre nós, tá? Pode ser que você ache outra coisa aí diferente. Mas o que nós entendemos aqui por espiritualidade é o modo que você, que eu, vamos viver essa mensagem cristã que nós aqui tratamos. Então, a mística é esse modo também. Vamos dizer assim, a mística seria um aspecto da espiritualidade. Nem todo mundo é chamado ao caminho da mística, é, como assim nem todo mundo é chamado à contemplação. Então nós estamos falando de um pedaço, vamos dizer assim, de um quadradinho dentro de um quadrado maior, ou de um círculo dentro de um círculo maior. Então essa é a mística. Né? Como é que Francisco vivia a mensagem cristã nesse sentido mais profundo? A gente fala muito da espiritualidade de Francisco de Assis e ela comporta esse nosso apresentar aquele geral, né? Como ele vivia essa mensagem. Aqui hoje nós estamos propondo fazer uma leitura da mística de Francisco de Assis a partir do seu testamento. Então é um pouco diferente. A gente vai falar muito dessa experiência pessoal de Francisco de Assis, o que está aí por trás. Quando a gente fala pessoal, a gente não quer dizer intimista, tá? Por favor, não entende assim. Pessoal não exclui os irmãos a viverem em comunidade, viver com outras pessoas. Pelo contrário, a verdadeira mística leva as pessoas, tá? Só para esclarecer, porque eles vão achar que mística é uma coisa meio desencarnada, né? Não é não, tá? Então, no último vídeo, nós conversávamos sobre o primeiro ponto, o primeiro número ali do testamento de Francisco de Assis. Você pode achar esse testamento aqui na internet, tá? E ele tratava no início, Frei, o Senhor deu a mim, Frei Francisco, desculpa, começar a fazer penitência. E como eu estivesse em pecado, parecia-me sobremaneira amargo ver leprosos. Só retomando, né, estar em pecado. Gente, estar em pecado aqui não quer dizer, como nós vimos no último vídeo, não quer dizer de um ato, né? A gente tem essa visão superficial, né, de pecado hoje, parece que se reduz somente a um ato realizado. Eu não estou dizendo que o ato realizado não seja a concretização do pecado, mas estar em pecado quer dizer da própria condição humana. Né? Então essa coisa assim meio florida de Francisco de Assis, né, que Francisco era amigo de todo mundo, dos bichos, dos animais, ele já era gente boa. Isso é uma visão superficial, uma visão assim romântica, né? Que por vezes nós cantamos, tocamos, escrevemos, né? Sobre esse Francisco assim, essa visão franciscana mais romanceada. Mas aqui, quando Francisco fala que está em pecado, não tem nada de romance aqui não. É uma coisa muito concreta, uma consciência muito clara, uma consciência que não quer dizer de um saber apenas conceitual, mas de uma percepção da própria condição. E não é simplesmente essa percepção, por isso que ela não cai no moralismo. Por quê? Porque ela é uma percepção, por graça de Deus, de si próprio, da própria condição. E aí vendo por e esse ver, né, do coração, vendo essa condição humana, ele percebe o tanto que o Senhor é bom, né? Tanto que ele é misericordioso, tanto que ele ama o ser humano. E daí Francisco não se revolta, como nós falávamos anteriormente.
Francisco não é um homem revoltado, né, que excluiu e rejeitou o mundo, não queria saber de nada, no sentido assim de ter relações com as pessoas, né, vamos dizer, envolvimento, preocupação. Justamente o contrário. Sentindo-se pecador. E esse sentir aqui já não é de sentir, né, de sentir momentâneo. É compreensão, isso que eu acabei de falar. Então ele se percebendo assim o tanto que é amado por Deus, então ele também tem misericórdia dos outros, né? E o próprio Senhor me conduziu entre eles, os leprosos, né? E fiz misericórdia com eles. Fazer misericórdia. Francisco não é um homem de ficar relatando, pregando, de falar, de ficar em discursos, não. É concreto, né? sem, sem amontoado de palavras, né? Não. Francisco é concreto. Fiz misericórdia com eles. E afastando-se-me deles, aquilo que me parecia amargo se me converteu em doçura de alma e de corpo. E depois demorei só um pouco e saí do mundo. Ele começa a intuir esta realidade, faz experiência. Aqui, quando nós vamos dizer a palavra experiência, ela tem alguns sentidos diferentes, assim, vamos dizer em primeiro momento. A gente pode falar de experiência de um acontecimento único, né? Aconteceu algo, foi uma experiência. Mas nós talvez também precisamos considerar em alguns momentos essa palavra experiência nos remetendo para uma condição existencial, né? Ou seja, nas vivências, né? Ou seja, em cada acontecimento existe uma experiência, né? É como se fosse um canal, como se fosse uma caminhada experiencial. Então precisamos entender também a experiência nesse sentido, né? Que existe um modo de perceber, viver, que é existencial, que é encarnado, né? Que está nessa dinâmica da experiência. E afastando-me deles, aquilo que me parecia amargo se converteu em doçura de alma e corpo. E depois demorei só um pouco e saí do mundo. Gente, sempre lembrando, sair do mundo aqui não é desprezar o mundo, é sair do nosso egoísmo, excesso de ego. Todos nós temos, tá? Vamos mentir para nós não, porque fica feio, né? Eu acho que a pior mentira é mentir para a gente mesmo. Então somos egoístas, né? E até faz parte, né, se a gente olhar assim com a ajuda da psicologia, faz parte esse processo, né, de estabelecermos com a segurança num ego mais forte, né, um ego mais estruturado. Isso faz parte do processo de desenvolvimento humano. Todos nós temos isso. Agora, o que eu estou chamando, talvez, e é bom que a gente perceba isso, de egoísmo é esse fechamento em si mesmo, onde eu tenho a verdade, onde eu tomo posse ou quero tomar posse daquilo que eu sou, daquilo que eu inventei de mim, né? Aqui que está, aquilo que eu sou não é exatamente aquilo que eu sou, né? Então, aquela imagem que eu produzi de mim mesmo e fabriquei. Então, sair deste mundo, desta cosmovisão, né? Deixar essas vestimentas velhas, essa percepção, que é deixar de querer ser aquilo que não somos, né? Por isso que a condição, aqui é interessantíssimo, né, a mística de Francisco, porque primeiro se percebe em pecado, ou melhor, em primeiro a graça e assim acontece uma percepção, né, de que a sua condição é decaída, né, aquilo que nós somos, e aqui a psicologia, né, contemporânea profunda vai dizer o ego, né, ou
nosso campo da consciência, onde que o ego ali, onde nós, né, lembramos, né, eu posso puxar uma lembrança e lá vem o nosso conhecimento intelectual, racional, intelectual no sentido de razão, né? Então nesse campo onde que eu posso trazer essas informações, onde que tudo que eu conheço. Só que nós não somos só isto. E aí que é o primeiro passo, né? Francisco aqui não tem ajuda da psicologia, né, ou da terapia, mas ele tem a ajuda da graça, né? E essa ajuda da graça, às vezes eu imagino assim, como se fosse um salto, né? Como se saltasse esse processo inicial de terapêutico, vamos dizer essa palavra, né? Onde que a gente descobre que a gente não é dono da nossa casa. Francisco, por revelação, nessa mística, a gente pode dizer que ele foi humilhado, né? Foi desmascarado pela graça de Deus. Estranho falar isso, né? Mas é por aí mesmo. Foi revelado a ele a condição que ele vinha caminhando, né? Então, ficar atento nisso, né? De o que a vida de Francisco, que mística ele revela, né? Essa adentrar no mistério. Como esse mistério chega até ele, ou ele vai até o mistério. Como que é? Dores, né? Tem dores aí, tem sofrimento no meio, tem quebra da imagem do próprio eu, aqui chamando de ego, né? Então, ele se percebe e aí passa mais um tempo nesse processo de amadurecimento, não é da noite para o dia. Aqui se conta em uma linha, mas foram meses, né? Anos para ele ir amadurecendo nesta caminhada. E o Senhor me deu tão grande fé nas igrejas que simplesmente eu orava e dizia: nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as vossas igrejas que há em todo o mundo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Bom, vamos examinar aqui uma coisa, né? Esse aqui nós estamos no número 4 do Testamento. E o Senhor me deu. Vamos ver, né? Antes ele tinha dito que o Senhor me conduziu. Olha, a origem de toda o chamado, vocação de Francisco é Deus. Aqui nós entramos num aspecto perigoso na atualidade, que é achar que a vocação é minha, né? A gente fala, a sua vocação, você tem que cultivar a sua vocação, porque a sua vocação... A gente precisa entender. Eu sei que você está entendendo, eu também compreendo, que é simplesmente uma expressão. Mas será que muita gente não se confunde, né, achando que é ele é ele que a vocação é dele? Será que eu estou muito assim desconfiado que existe essa má compreensão generalizada nesse sentido que a vocação é minha, como se eu fosse produtor dela. Não, não sou produtor dela, não posso ser, nem eu nem você. Aí você pode me perguntar assim, mas peraí, quer dizer que eu não vou fazer nada, não vou cooperar com a graça de Deus? Bom, aí não entendeu, né? Se a gente ficar nessa dinâmica, a gente não entendeu essa mística. Ele foi tocado pelo mistério, e esse mistério, ao mesmo tempo que ele é assustador no sentido que ele humilha, né? Ele destrona o eu, as nossas verdades, mas também atrai, né? Vamos lembrar aí daquele livro do Rudolf Otto, que eu citei no último vídeo. Então essa experiência com o mistério de Deus, essa percepção que ele é muito maior, né? A gente fala até muito maior, até é um ridículo essa palavra, né? Ele é muito maior, essa frase, é muito maior do que nós, então essa percepção, vivência, experiência, né? A longo prazo vai massacrando o ego, né? O ego enquanto egoísmo. Nós vamos participar, claro, dessa vocação procurando responder. Esta é a nossa parte. É uma parte pequena, né? E aí essa vocação, esse chamado de Deus,
porque é a origem dele, não pode esquecer, ele vai dar em vários estados de vida. Às vezes você pode falar assim, não, mas Frei, você está falando então que tem que ser frei, freira, tem que... Nada disso, né? Não é assim, né? As pessoas que entraram, e assim a gente acredita, né? A gente sabe que, não, que às vezes não é somente assim, não é sempre assim, mas as pessoas que adentraram no mosteiro para ser religioso, frade, padre, irmã, a gente pensa e acredita, e quer acreditar que eles entraram porque eles perceberam que dentro da vida religiosa, daquele grupo religioso, ele poderia responder melhor a esta vocação. Mas a vocação não pertence ao instituto, né, de religioso, à ordem religiosa. Também não pertence exatamente ao estado de vida. O estado de vida escolhido, ele nasce desse chamado se percebe onde que pode ser mais frutuoso a minha resposta. Mas ela pode se dar muito bem, né? Dentro, um que escolhe a vida religiosa, outro que escolhe o matrimônio, outro que escolhe ficar solteiro. Então, nesses vários estados, né, se pode viver tudo isso aqui que eu estou falando. Não é coisa de específica para monge, para frade, para padre, não. Para irmãs, para as irmãs enclausuradas, nada disso. Não podemos entender assim, porque senão a gente fica achando que existe um estado de vida melhor, né? Assim, mais superior. Os religiosos são superiores aos casados, né? Eu sempre falo, eu alerto, olha, o modelo da igreja é o matrimônio, né? Eu sempre falo isso, né? O matrimônio, não é a vida religiosa. Isso não quer dizer que um é melhor que o outro, mas é da família que nasce, da igreja doméstica, da família que nasce todas as vocações, não é? Então deu a mim essa descoberta da origem da vocação. A vocação não é sua, não é minha. Quando a gente for celebrar assim, né, sei lá, se você está fazendo 10 anos de casado, se você é religioso fazer 5, fazer 10, ou fazer 15 de votos, 20, e você quer celebrar essa data, não celebre achando que é você. Né? Celebre como gratidão, né? Como louvor a Deus. Eu quero continuar sendo um louvor de Deus. Apesar das limitações, das fraquezas, eu quero. Né? Então, por isso que aí uma celebração aí de 10, de 15, de 20 nessas bordas da vida aí, né? Deve sempre ser entendido assim, vivenciado assim. Né? A origem da nossa vocação é Deus, um mistério, né? Um encontro e nada mais além disso, né? E eu confesso que eu fico assustado ultimamente, né? A gente vê assim, às vezes tem celebrações que o centro deixa de ser Deus para ser a pessoa. A gente vê aí em cartazes, em propaganda, né? E é um perigo isso, né? Um perigo, né? Você colocar no centro. No centro não somos nós, não. E aí ele deu tanto amor a Francisco, essa graça foi tão profunda que ele, né, o Senhor deu a ele tanta fé. O Senhor deu a Francisco tanta fé, deu a ele, né? Fé, dom de Deus. Nas igrejas que simplesmente eu orava e dizia, ou seja, eu era impelido, eu era movido, eu deixava ser conduzido, e simplesmente, né? É simples, né? A gente acha que a oração é uma coisa muito complicada, que tem que saber fórmulas grandiosas, e toda a tradição da igreja nos aponta ao contrário, né? Então, se você pega os monges do deserto, os grandes místicos, as orações são simples, né? A tradição lá dos padres do deserto, repetir frases curtas, né? Jesus ilumina minha vida, ou aquela tradição, né? Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, ou no meu franciscano, pode se repetir,
meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo. A oração é tipo uma água que bate na pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Então é nesse sentido, porque a nossa condição é decaída, é como uma pedra que precisa ser rompida. E a oração tem esse papel. E ele orava e dizia: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as vossas igrejas que há em todo o mundo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Encontro amoroso, percepção da condição decaída e do resgate de Deus, um resgate amoroso. Então perceba isso, né? Esse nós adoramos não é simplesmente uma forma que se recita da boca para fora, mas é constatação que Deus realizou uma redenção. Ele veio para curar o ser humano, para resgatar o ser humano de sua condição. Muito bem, vamos aí parar neste número 4 e 5. No próximo vídeo a gente retorna falando mais sobre a mística em Francisco de Assis. Então, essa mística que nasce da experiência do mistério. Esse encontro e que dá do mistério para nós, né? Não é exatamente de nós para o mistério, é do mistério para nós, é ele que nos chama por primeiro, ele é o dono da vocação, ele é o dono da manifestação de si próprio, né? A gente tem que lembrar disso, não pode esquecer isso em hora nenhuma, porque senão a gente cai aí simplesmente em ritualismo, em fórmulas. O máximo que a gente pode parecer é um Harry Potter, né? Então, nesse sentido de achar que as expressões são magias, né? São recitações mágicas, né? E não é nada disso. Muito bem, gente. Então, por aqui, qualquer coisa também estou no Instagram, né? Edson, eu mudei lá o nome, mas se botar Edson Matias, você vai ver meu rosto lá. Mas o nome tá Edson Psi, acho que é Edson Frei Psi, tá? Psi, porque eu sou psicólogo também, então eu coloco para o Instagram aceitar lá, né, também o nome. Mas procurar pelo nome também, me encontra, Edson Matias. Tem uns 200, sei lá, quase 1000 Edson Matias, né, para todo lado, mas bota lá, vai me encontrar. Gente, obrigado, com Deus. Também me siga lá no Instagram, para a gente também fazer lá alguns momentos de espiritualidade. Abraço, fique com Deus, paz e bem, e até mais. Tchau.